Meus irmãos, graças a Deus, nós estamos na casa do Senhor para juntos adorarmos a Deus esses dias e aprendermos a sua palavra. Nosso pastor presidente, o pastor Ailton, tem proposto para a convenção para o estado de Pernambuco esses 3 dias. Alguns filiais começaram um pouco antes, mas basicamente esses dias de feriado nós estamos reunidos para aprendermos a palavra de Deus. E o tema que o nosso pastor propôs esse ano é o ministério do profeta Elias. E nós vamos estudar 7 lições tratando sobre o ministério e a vida do profeta Elias, o servo de Deus que Deus usou poderosamente para cumprir a sua vontade. E nós aprendemos, quando nós estamos lendo, estudando a vida desse servo de Deus, nós aprendemos muito a servir ao Senhor, a absorver aquilo que foi o profeta Elias no seu tempo, durante o tempo do seu ministério aqui nesse mundo. Então, nós temos 7 lições. Hoje é a primeira. Amanhã pela manhã nós vamos ter, durante todo o dia, começando pela manhã, o encontro de comissões aqui. As comissões estão vindo para cá, para a matriz, segunda e terça. Então nós vamos ter uma pregação amanhã pela manhã, à tarde e à noite. Terça, manhã, tarde, encerrando na terça-feira à noite com o último tema e a conclusão do nosso simpósio de doutrinas. Amém? Então, os irmãos, aproveitem o feriado, venham para a casa de Deus, venham buscar o Senhor. A mocidade também, não fique em casa. Vamos buscar a Deus esses dias, porque com certeza o Senhor tem algo maravilhoso para nós. Amém, irmãos? E eu quero convidar os irmãos nesta noite para nós estudarmos a primeira lição. Os irmãos repitam comigo: confrontando Acabe. Confrontando Acabe. Esse é primeira lição, o primeiro tema do nosso simpósio de doutrinas. E eu quero convidar os irmãos para lermos o capítulo 16, onde foi feita a leitura oficial nesta noite. Capítulo 16 de 1 de Reis. E vamos ler o versículo 33 em diante, que nos diz assim: E Acabe fez um bosque, e Acabe fez mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele, para provocar o Senhor, Deus de Israel, na sua ira. E nos seus dias, Hiel, o betelita, edificou Jericó, lançou a sua fundação em Abirão, e o seu primogênito, e colocou seus portões em seu filho mais moço, Segube, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Josué, o filho de Num. E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor, Deus de Israel, diante a qual a presença estou de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Amém? Meus irmãos, Elias, ele é a expressão da insatisfação de Deus. O ministério do profeta Elias foi levantado naquele tempo porque Deus já não estava suportando mais. Os irmãos vão ver que Acabe reina 20 anos. O tempo de reinado de Acabe não foi pequeno, foram 20 anos de reinado. E foram 20 anos de desagrado à vontade de Deus. Acabe fez o que não agradava ao Senhor, e não somente isso, a Bíblia diz que ele irritava a Deus. Ele irritava o Senhor. A forma de Acabe servir como rei de Israel era tão prejudicial,
que a sua influência estava levando as pessoas a desafiarem a Deus. É por isso que no texto que a gente leu aí, os irmãos vão ver que aparece o nome de um homem chamado Iel. Não tem nada a ver com o ministério de Elias, nem com o governo de Acabe. Parece que ele está meio solto assim no texto, mas é que o Espírito Santo está querendo mostrar a gravidade da influência pecaminosa negativa de Acabe naqueles dias. Não somente no cultivo do culto a Baal, na transgressão dos mandamentos do Senhor, mas quando o texto cita Iel, mostrando que ele reedificou Jericó. E por que o texto está mostrando isso? Porque quando Josué conquistou Jericó, ele amaldiçoou aquela cidade. Ele disse: quem tentar edificar essa cidade, o seu primogênito vai morrer, e o seu filho menor quando ele terminar de construir. E todo Israel sabia disso, dessa palavra. Ninguém se atrevia a desafiar uma palavra que foi Deus que mandou Josué proferir e deixar Jericó como um marco de que Deus não queria que aquelas nações sobrevivessem naquele tempo. Mas no governo de Acabe, Iel estava tão afoito, vamos dizer assim, contra Deus, porque quando uma liderança, quando o povo começa a transgredir contra Deus, os mandamentos de Deus são tratados como brincadeira. O temor desaparece. As pessoas começam a achar que é fábula. Não, Deus também não é assim. Estão falando isso aí, que Deus corrige, que Deus é sério. Mas não, isso é coisa da minha avó, do meu tio. E aí foi isso aqui que aconteceu. E desafiando o conceito e a profecia que existia em Israel, disse: eu vou edificar Jericó. E isso já era resultado do pecado, da transgressão de Acabe, da influência negativa de Acabe naqueles dias. E o texto diz que quando ele começou a edificar, a profecia se cumpriu. Irmãos, diz que lançou a sua fundação e Abirão, seu primogênito, morreu. E quando colocou o portão fechando a cidade, o seu filho menor morreu também, conforme a palavra do profeta e do líder Josué. Irmãos, isso aqui já era Deus dando um sinal, dizendo ao povo: olha, vocês freiem aí, vocês estão demais, vocês estão desafiando. Mas mesmo assim, a transgressão era tão grande que o povo não regrediu naquele propósito de servir a Deus, ou desafiar a Deus e servir a Baal. Meus irmãos, olha, Acabe, ele seguia os passos do seu pai, que também foi um rei que desagradava a Deus. Foi rei baseado em uma rebelião, uma divisão que antecedeu ao seu reinado. Reinou também 20 anos, chamava Onri esse homem. E ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Andou conforme os caminhos de Jeroboão. E assim Acabe seguiu no mesmo ritmo do seu pai. Mas não somente isso, a Bíblia diz que ele foi, irmãos, aos Sidônios, casar com a filha de Etibaal, que era o rei dos Sidônios, e a filha de Etibaal, que era sacerdotisa do culto a Baal. Ele casou com Jezabel, que era filha de Etibaal, sacerdotisa do culto a Baal, e trouxe essa mulher para dentro de Israel, e ainda assim usou o estado, o poder do governo para implantar o culto a Baal que ela havia trazido no meio da nação de Israel. Não somente isso, ele edificou uma casa de culto, um templo de adoração a Baal. Ele entrou dentro desse templo, ele adorou a Baal dentro desse templo, profanando todos os mandamentos do Senhor. Tudo isso está registrado aí nesse texto, versículo
de número 32, e ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, a qual havia edificado em Samaria, e Acabe fez um bosque, e Acabe fez mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele, para provocar o Senhor, Deus de Israel. Glória a Deus. Mas irmãos, saiba de uma coisa: Deus está no seu trono absoluto, soberano, grandioso. Ele reina, Ele governa, Ele não negocia a sua santidade, Ele não negocia a sua palavra, Ele não negocia os seus princípios. Mais cedo ou mais tarde a cobrança chega, mais cedo ou mais tarde Deus vai se mover no seu trono. Isso é uma mensagem de despertamento para nós. O Senhor está contemplando o que acontece neste tempo, nas profanações, nesse período de festividade do mundo aí fora. Os homens se erguem para blasfemar contra Deus, se erguem para blasfemar contra a santidade de Deus. Mas deixa eu dizer nesta noite: Deus não se deixa escarnecer. A ira de Deus vai se manifestar de um jeito ou de outro nesta geração. Aleluia. E meus irmãos, Elias surge neste conceito de uma nação que está influenciada por um rei pagão, por um rei desobediente, por um rei que não temia Deus, que desafiava a própria santidade de Deus, que estava implantando um culto profano dentro da nação de Israel. Aleluia. Elias surge neste conceito, neste contexto de um culto que era... Baal era considerado o Deus das forças naturais. Baal era considerado o Deus das forças da natureza. Se chovia, eles prestavam culto e adoravam a Baal. Se passava um vento, eles adoravam a Baal. Se houvesse um tremor de terra, eles pediam misericórdia a Baal. Baal era considerado Deus que governava as forças da natureza. Meus irmãos, só a existência de Baal já era uma profanação contra Deus, porque quem criou o sol, quem criou a terra, quem criou o mar, quem criou o vento, quem criou as tempestades? O Deus que reina para todo sempre. Ele disse: tudo é meu, eu criei o céu, eu criei a terra, tudo me pertence, diz o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Gritaram os anjos adorando ao Senhor na eternidade. Então a própria existência de Baal já era uma profanação contra Deus. E agora, irmãos, chega um tempo que Deus vai mandar a sua resposta, que vai expressar a sua opinião. Deus também tem opinião. Deus também tem, Deus não deixa ninguém passar em branco. Aleluia. Alguém pode dizer o que quiser, mas vai ouvir também o que não quer. Aleluia. E Deus expressa a sua opinião. Como é que Deus expressa? Através da sua palavra, através dos seus servos, através dos seus profetas, através das suas ações no mundo. Deus professa o seu querer, o seu sentir. Se Deus estiver chateado com você e comigo, Ele vai dizer, porque Ele não deixa passar em branco. Ele vai dizer a você de um jeito ou de outro. Ele vai fazer você saber onde é que Ele não está se agradando. E se você entender e você retroceder, aí você vai ver Deus estender a sua mão para te abençoar e para te ajudar. Mas se você endurece o coração, vai ter um Deus também terrível lhe perseguindo até o último instante. Aleluia. Ai, irmão, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Aleluia. Tem gente que teme o diabo, mas não teme a Deus. Tem gente que teme os demônios, mas não teme a Deus. Tem gente que teme o patrão, mas não teme a Deus. Tem gente que teme o namorado, mas não teme a Deus. Eu digo a quem vós deveis temer. Temei é o Deus do céu, aquele que mata a alma, corpo, e manda a alma para o inferno. Temei é o Deus do céu, que nem o diabo escapa dele. Temei é o Deus do céu, que o inferno esfria diante do seu fogo abrasador. Ele é terrível, Ele é terrível, Ele é terrível. Temei a Deus, assim
acima de todas as coisas. Não tema o homem, não tema a casa, não tema o patrão, não tema as forças da natureza, não tema o terremoto, não tema ninguém, não tema nada, tema Deus. Fique na vontade de Deus, do lado de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer. Diga para quem está do seu lado: temei a Deus e dai-lhe glória. Diga: temei a Deus e dai-lhe glória. Aleluia! Então Elias surge como a resposta de Deus a esse quadro, a essa situação que estava na nação de Israel. E quem era Elias? Um desconhecido, não era ninguém aparentemente, oriundo de uma cidade chamada Tisbe, pequena, sem expressão, até então não aparece em lugar nenhum. Elias não aparece como filho de um sacerdote, como filho de um príncipe. Ele não aparece com a sua genealogia, nem com uma história de fundo atrás dele. Ele aparece do nada. O versículo 1 do capítulo 17 é a primeira referência a Elias. E Elias, o tisbita, parece que ele já é muito conhecido, famoso. A Bíblia, quando começa a falar de Elias, é como se todo mundo já soubesse quem é Elias. Todo mundo já sabia quem era Elias, não é? E Elias, o tisbita, para nós é desconhecido. Para nós, porque a gente só conhece Elias a partir do versículo 1 do capítulo 17. Mas naquele tempo, eu acredito que a fama de Elias já era conhecida. E é por isso que o Espírito Santo e o texto é tão objetivo e enfático, como quando ele diz: e Elias, não diz assim, e Elias, aquele que orava muito, aquele que fazia assim, aquele que andava desse jeito com Deus, aquele que andava, não precisava não. Quando disse, e Elias, o tisbita, Deus sempre tem alguém preparado para o tempo e a hora certa. Oh, aleluia! Deus nunca é tomado de surpresa. Ele sempre tem alguém preparado para fazer a sua vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Elias é chamado para confrontar Acabe, porque Acabe era o líder, Acabe era a influência, Acabe era o permissivo. O reino de Israel estava sendo conduzido por uma mulher pecadora. Quando Acabe desejou a vinha de Nabote, e Nabote não cedeu, diz a Bíblia que ele chegou em casa triste, churumingando, e a mulher dele disse assim: por que tu estás assim? Não és tu o rei de Israel? Ele disse: mas Nabote não quer vender a vinha dele. Ele disse: eu resolvo isso agora. Pegou os papéis oficiais, pegou a caneta, escreveu decretos, pegou o anel do rei, que ela não era rainha, pegou o anel do rei, carimbou as cartas como se fosse o rei. Quem é que estava governando? Ele cedeu o governo para aquela mulher. A mulher mandou levantar testemunhas falsas, mandou acusar Nabote, mandou se apoderar da vinha de Nabote, fazer um tribunal de exceção, condenar ele à morte e passar a documentação para o rei. Foi ela que resolveu tudo, com documentação oficial, como se fosse o rei, com carimbo real. Colocava lá o carimbo real. No entanto, era ela que estava por trás, manipulando o reino. Então, quem foi que permitiu isso? Quem autorizou isso? Ele, Acabe. E Deus cobra a responsabilidade de quem tem responsabilidade, de quem Ele entrega a responsabilidade. O que é para eu fazer, Deus vai cobrar de mim. Quando o Senhor chegou no Éden, na viração do dia, Ele não gritou: Eva, oh Eva. Gritou? Como foi que Ele gritou? Quem te mostrou que tu estava nu? Ele disse: a mulher que tu me deste. Transferindo a responsabilidade. Mas Deus vai cobrar a responsabilidade de quem Ele entrega a responsabilidade.
Deus não vai cobrar de mim o que não está sobre a minha responsabilidade. Deus vai cobrar de mim o que é para eu fazer. Eu tenho que convocar vocês para vir aqui, para passar esses dias aqui. Agora, se vocês não vierem, aí é com vocês. A minha responsabilidade é até onde eu posso fazer. Até eu não vou na casa de vocês arrastar vocês para vir para cá. É com vocês, cada um de vocês. Agora, se eu ficar em casa cruzando, não, carnaval, feriado, vamos ficar todo mundo, está liberado todo mundo. Aí Deus vai me visitar lá em casa e vai dizer: preguiçoso, era para você convocar o meu povo para orar, para ouvir a palavra, e você fica aí enrolando. Se levante, porque senão eu vou arrancar você e boto outro. A responsabilidade do que estava acontecendo em Israel era de Acabe. E Deus vai confrontar Acabe, irmãos, por força da sua responsabilidade. Aleluia. Vamos ver aqui alguns aspectos deste confronto de Elias com Acabe. Porque Elias é um profeta diferenciado. Totalmente diferenciado. Primeiro, vocês lembram disso, Elias não teve sepultamento. Elias é um profeta que não teve sepultamento. Há quem discuta: pastor, ele foi para o céu mesmo? Ele está no céu, está no paraíso? Ele está em corpo glorificado ou em corpo de carne? Como é que é? Mas isso a gente vai saber mais na frente. Agora, o certo é que Elias não teve sepultamento aqui na terra. E tudo tem a ver com esse confronto que Deus levantou Elias para confrontar a nação de Israel e confrontar Acabe. Então, o confronto de Deus através de Elias naquele tempo tinha alguns aspectos. O primeiro aspecto era religioso. Nós vamos perceber, irmãos, como eu falei para vocês anteriormente, que Baal, na cultura pagã, considerava-se Baal o Deus das forças naturais, o Deus da natureza, o Deus que mandava no vento, mandava no sol, na lua, na chuva. E Elias foi chamado para confrontar as forças espirituais religiosas daquele tempo, comandadas pela sacerdotisa Jezabel. E é por isso que quando Elias aparece, irmãos, ele vai dizer, ó, no versículo 1 do capítulo 17: assim como vive o Senhor Deus de Israel, cuja presença estou, que segundo a minha palavra não haverá chuva nem orvalho sobre a terra. Que palavra poderosa, né? Eu até já falei isso aqui alguma vez, né? Porque é que, pastor, Elias não se atravessou não, porque não era para ele dizer assim: assim diz o Senhor. Não, Elias fazia tudo na direção de Deus. Elias não fazia nada sem uma orientação do Senhor. Deus estava orientando o profeta, e foi Deus que orientou o profeta neste sentido. Por quê? Porque como Baal era considerado o Deus das forças naturais, se o profeta Elias chegasse dizendo: olha, o Senhor está dizendo não vai haver chuva, aí a nação de Israel dizia assim: ó, tá em briga Jeová com Baal. Jeová foi lá e fechou o céu, mas vamos bater os bombos e Baal vai lá e vai abrir de novo. Então os dois estão brigando. E Deus não queria se equiparar a um Deus pagão, a um Deus de ilusão, um Deus mentiroso que estava só na mente daquele povo. E Deus disse: Elias, não use o meu nome, você vai usar o seu, porque eu vou mostrar à nação de Israel que um servo de Jeová é maior do que o Deus dele. Então, Elias estava confrontando as forças. Por isso que Jezabel ficou tão perturbada com ele. Porque Elias dizia assim: segundo a minha palavra, não vai chover. Os adoradores de Baal diziam: ele é maior do que Baal? E ele, quem é ele para desafiar Baal? Baal é que manda na chuva, Baal é que manda nas forças da natureza. E Elias dizendo: mas é segundo a minha palavra.
Guerra pequena, Jeová não vem lutar não, ele manda os servos dele. E esse Deus Baal é muito pequeno para Deus descer para brigar com ele. Quem vai brigar com ele sou eu. Não chove, não chove, não chove, não chove, não chove, não vai chover. Oh, aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que até crentes, irmãos, com medo da galinha preta, com medo da vela na encruzilhada, com medo do bombo que bate não sei quando. Eu quero saber a quem você serve. Você está servindo a quem? A Bíblia diz: maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Todas as forças naturais religiosas desse tempo são mentira, falácia, engano. Jesus, quando ressuscitou, disse: todo poder me está dado no céu e na terra, não sobrou nada. E onde é que o diabo prevalece? Em quem serve a ele, em quem pratica coisas ocultas contra Deus. Mas a um crente fiel, um crente sincero, peste nenhuma chegará na tua tenda, praga não te alcançará, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe ao meio-dia. Deus está conosco. E estamos vivendo um tempo em que os crentes estão assistindo tanta novela, tanto filme de assombração, tanto podcast de mentira espiritual, tanto guru, feiticeiro, bruxo, que estão falando na internet e sai de lá acreditando em tudo aquilo e não tem coragem de abrir a Bíblia para conhecer a palavra de Deus, aquilo que está na palavra. Eis aqui a ferramenta de Deus, a verdade de Deus. Crente é para ter convicção de que ele está servindo, confrontando as forças naturais. É claro que quando eu digo isso, não estou motivando o fanatismo. Ah, irmão, me diga onde é que tem um demônio aí que eu quero ir lá expulsar ele. Eu não quero nem saber do demônio, não fiz negócio com o demônio. Ah, vamos entrar não sei aonde aí, derrubar tudo. Não vou derrubar coisa nenhuma, não foi eu que levantei. Quem fez, derrube. Agora, se vier o teu encontro, se tentar perturbar aqui, tem que ter mulher de Deus aqui, homem de Deus aqui para expulsar. E não é para correr não. Aí eu pergunto: estamos preparados para o confronto espiritual? Estamos preparados para o confronto espiritual? O que tem de crente hoje que não sai para evangelizar com medo, não prega com medo. Se manifestar um demônio ali, ele corre 1 quilômetro para o outro lado, com medo. Porque a mente dele, o coração dele, a vida dele está em dúvida, tem uma interrogação. Mas se você é um Elias de Deus desse tempo, se você é um tisbita deste tempo, se você tem autorização de Deus para servir ao Senhor, não estou falando da natureza, todo crente aqui é falho. Eu conheci um irmão que ele estava evangelizando, e quando num desses momentos da evangelização, numa casa, um demônio se manifestou numa das pessoas que estava lá, e disse para ele, na hora que os irmãos foram orar e expulsar, disse para ele: tu não pode me expulsar, que tu discutiu com a tua mulher hoje. Mesmo assim. Aí o irmão, cheio de Deus, disse assim: eu briguei com ela, mas já pedi perdão a Jesus, e quando eu chegar em casa eu vou pedir perdão a ela. Agora tu vai sair, em nome de Jesus, sai. Pum, saiu. Qual o casal que não tem, né? Mas ele não deu nela nem nada, mas o diabo viu na hora que eles se desentenderam ali.
E queria usar isso para dizer: tu não tem autoridade. Não, mas não é no meu nome, não é no seu nome, não é na sua capacidade, é na autoridade do nome de Jesus, aquele que vive para sempre, na autoridade do nome dele. E sabe, irmãos, precisamos prestar atenção nisso. Elias estava confrontando o Deus dos israelitas rebeldes, o Deus dos sidônios. Eles tinham práticas obscenas, práticas ritualísticas. Quando levantaram o altar para sacrificar primeiro ao Deus Baal, disseram: clama ao vosso Deus, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Os sacerdotes de Baal subiram nos altares e se retaliaram, cortaram o seu corpo. Era uma prática ritualística que até hoje existe nos meios espiritualistas, se cortando, se retaliando, derramando sangue em cima do altar para invocar o Deus Baal, que na verdade eram demônios que atuavam ali na vida daquele povo. E ele disse: vai, clama, continua clamando, vai ver que Baal saiu de férias, vai ver que Baal está de folga, ou então Baal está dormindo. Vai clamando. E clamaram, e nada aconteceu, aleluia, glória a Deus. Até que Elias mandou sair todo mundo, pegou aquele mesmo altar, lavou com água, que é a palavra de Deus, colocou as pedras no lugar, representando as tribos de Israel, colocou tudo no lugar de novo, abriu uma vala ao redor daquele altar, colocou o novilho partido em cima e fez uma oração de 70 palavras. Ó Senhor, aqui está o que tu me mandaste fazer, eu fiz conforme a tua palavra. Agora testifica que tu és o Deus de Israel, o Deus que responde com fogo. E quando ele estava orando, caiu fogo do céu, queimou o holocausto, lambeu o altar, lambeu a água que estava ao redor da vala, e o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quantos creem nesta noite aqui que o Senhor está nos levantando para confrontar as forças espirituais da maldade? Vai na tua casa, tira todo o belengo-dengo, tira tudo aquilo que não agrada a Deus, tira as imagens de escultura que está lá, os quadros de demônio que está lá, sai arrancando tudo, faz uma oração, Senhor, e diz: Senhor, a minha casa é tua, a minha casa é para a tua glória, a minha casa é para o louvor do teu nome. E confronta esse tempo. Aleluia. Tem casa de crente que tem coisa lá que não está agradando a Deus. E é por isso que demônios atacam, perturbam, criam situações, tiram a paz. Mas aqui está a palavra de Deus. Primeiro, Deus quer que a gente confronte as forças da religiosa deste tempo. As nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não lutamos contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados, nas potestades, os príncipes das trevas deste século, nos lugares celestiais. Espírito de contenda, de dissensão, de mentira, espírito de adultério, de prostituição, espírito de cobiça, de inveja, espírito de desordem, está repreendido em nome de Jesus, na autoridade do nome do Senhor. O sangue de Jesus tem poder. Levanta a tua mão. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida da igreja, sobre a vida dos crentes, dos salvos. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Aleluia. Há uma guerra espiritual que a gente vence crendo, que a gente vence proferindo a palavra do Senhor. Deus de perto, levanta a mão, levanta a mão. Deus de perto, Deus de longe, vai agora na casa do teu servo, na casa da tua serva. Tem uma operação maligna preparada para destruir a paz, para destruir a quietude daquela casa que tu tem plano. Mas tu vai agora, nesta noite, entra nessa casa agora e manda embora os espíritos das trevas, os príncipes das trevas, os demônios que se alojam para destruir a paz do teu povo. Entra, Jesus, nessa casa.
Só tem um Deus que responde com fogo. Só tem um Deus que responde com fogo. Só tem um Deus que responde com fogo. E esse Deus é o Senhor nosso Deus. Ele é o Deus que responde com fogo. Eu estou sentindo o fogo do céu aqui nesta noite. Eu estou sentindo o fogo do Espírito do Senhor nesta noite. Aleluia! Ele responde com fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo do Espírito, fogo do céu, fogo celestial. Muda essa mente, muda esse coração. Aleluia. Eu não digo tudo é demônio, mas eu digo que há muita coisa que são operações malignas. Tem um vizinho que te inveja sem precedente, tu nem sabe. Tem muita gente próximo, ao redor de nós, metidos com demônios, servo das trevas, visitante das áreas escuras e profanas contra Deus. Mas há um Deus no céu que vê tudo. Nenhuma praga chegará na tua casa, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Aleluia. Jesus disse a Pedro: Pedro, sim, Senhor, Satanás rogou ao Pai para se andar contigo. Guerra espiritual, luta espiritual, luta invisível que você não vê, que você não sabe. Olha Jesus ensinando a gente. Olha, o diabo foi ao Pai, ele passou por cima de mim, ele foi lá direto e rogou ao Pai para se andar contigo. Mas eu roguei ao Pai. Tu vai ver a panela balançar, tu vai ver, aleluia, a peneira peneirar, tu vai ver sacudir, mas não vai abalar a tua fé, porque eu roguei ao Pai para que a tua fé não morra. A tua fé vai ficar intacta. Fica firme comigo, te abraça comigo, anda comigo, fala comigo, e eu vou te dar uma vitória tão grande, tu nem imaginas. O confronto é espiritual. Confronto é espiritual. Aleluia. O adversário da nossa alma precisa de permissão. E quem dá permissão somos nós. E como é que se dá permissão? Você abre a sua boca e fala besteira, bobagem, fala o que não deve. Aleluia. E ele se apropria daquilo que você fala e apresenta ao Pai. Diz aqui o que ele disse, o que ela disse. Aleluia. Aleluia. Faça como Jó. Quando a mulher disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Jó olhou para ela e disse: como fala uma louca, assim falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não o mal. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor. E o Senhor testificou de Jó: viste o meu servo Jó, que não há ninguém na terra semelhante a ele. Aleluia. E é interessante que no testemunho de Jó, Jó perdeu tudo, e Deus trocou tudo, deu tudo novo a ele. Só tem uma coisa que Deus não deu novo a ele. Quem sabe?
A única coisa que Deus não deu novo a Jó foi a mulher. Porque tem pessoas que tem que ficar vivo para ver o que Deus vai fazer. Deus trocou os filhos, deu filho novo, deu filha nova, deu casa nova, deu dinheiro novo, mas a mulher foi a mesma. Os filhos que Jó teve na bênção foi com a mesma esposa que disse a ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aleluia! Deus estava dizendo assim: Jó, quem te amaldiçoou vai ver o que eu vou fazer. Quem abriu a boca para te incentivar o erro vai ver o que eu vou fazer. Vai ver o que eu vou fazer. Aleluia! Aleluia! O confronto primeiro foi espiritual. Lembre disso, guarda essa palavra: confronto espiritual. Esteja sempre sintonizado espiritualmente com o céu. Por trás de uma ação física tem sempre uma motivação espiritual. Nem tudo é demônio, porque tem gente que tem uma visão, né? Você vê, quando Jesus estava na mesa com os apóstolos, na última ceia, na traição, quando ele deu o pão a Judas, a Bíblia diz: e o diabo entrou em Judas. Não foi assim? Não foi? Mas você não vai ver Judas estribuchando, berrando, gritando. Ele estava consciente, tranquilo, ninguém nem percebeu. Os discípulos até disseram assim: acho que ele foi comprar alguma coisa, está faltando aí, ele foi comprar. Ninguém percebeu. O diabo tinha entrado nele e ninguém percebeu. Só Jesus foi quem viu. Não se engane. Aleluia. Mas se você estiver em oração, se você estiver diante de Deus, servindo ao Senhor com alegria, você é um Elias de Deus deste tempo. Você é o Elias de Deus deste tempo. Baal vai ficar envergonhado, Baal vai ficar envergonhado, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Aleluia. O segundo confronto, irmãos, confronto de Elias, foi com a administração de Acabe. Foi diretamente com Acabe, que é o tema central da nossa lição, não é? Foi diretamente com Acabe. Quando Elias encontrou com Obadias, que estava procurando desesperadamente com Acabe. Acabe foi para um lado, Obadias foi para outro, e ele se encontrou com Obadias e disse: volta e diz ao teu senhor que Elias vai se apresentar a ele. Aí Obadias disse: Senhor, que mal eu fiz em Israel para tu fazer isso? Porque quando eu sair daqui, que for o meu senhor Acabe e anunciar a ele que tu aparecesse para mim, o Senhor Jeová vai te tomar pelo Espírito e vai te levar para algum lugar, e o meu senhor Acabe vai dizer que eu menti e vai me matar. Será que tu não sabe que eu sou temente a Deus? Eu guardei os profetas, eu alimentei com pão, eu escondi quando Jezabel estava matando o Senhor. Olha para mim, eu sou teu servo, não sou teu inimigo não. Aí Elias disse: então tá bom, tá certo, eu vou contigo, eu vou me apresentar a Acabe. Eita, irmão, oh, glória a Deus. Diga para quem está do seu lado aí: não tenha medo de Acabe. Diga: não tenha medo de Acabe. Primeiro não tenha medo de Baal, né? E agora não tenha medo de Acabe. Não tenha medo de Acabe. Não tenha receio de quem está fora da vontade de Deus. Se você está no centro e alguém está fora, não tema. Olha, se eu estiver no centro da vontade de Deus, pode vir um leão, pode vir um jacaré com duas bocas. Se eu estiver no centro da vontade de Deus, não tema nada. Nada. E não tema Acabe. Oh, aleluia.
Quando Elias se apresenta a Acabe, aí Acabe diz: és tu Elias, o perturbador da casa de Israel? Aí Elias disse: não, perturbador és tu. Tu és o perturbador de Israel, com os teus pecados, com as tuas intrigas. Tu és o perturbador de Israel. Ele temeu, irmão. Ele temeu. E Elias era conhecido por sua ousadia. Tanto é que João Batista é uma réplica, né? Ele vai vir no espírito de Elias. Que espírito é esse? Coragem, ousadia. Ele tinha intrepidez dentro da vontade de Deus. Ele não era desaforado contra a liderança. Não é isso. Eu até falei isso hoje aqui, no podcast aqui que os jovens fizeram. Eu disse: não confunda rebelião contra a liderança, as autoridades da igreja, com ousadia e zelo pela palavra. Porque se o apóstolo Paulo, o que é que ele dizia? Se eu ensinar a vocês outro evangelho diferente desse, eu sou anátema. Ou seja, não aceitem. Não aceitem. Se eu chegar aqui ensinando outro evangelho diferente, aí você pela palavra vai dizer: meu pastor, desculpe, com todo o respeito ao senhor, mas o senhor não ensinou isso a gente não. E na Bíblia está dizendo assim, ó: mas porque agora eu resolvi mudar, é do meu jeito. Não, agora, aí o senhor virou Acabe. Ninguém é maior do que a palavra. Ninguém é maior do que a palavra. Jesus disse: eu não julgo a ninguém, mas a palavra que eu vos disse, essa vos julgará no último dia. A palavra de Deus, a verdade de Deus está aqui. Glória ao nome do Senhor para sempre. Aleluia. Acabe desprezou, irmãos, o chamado que Deus tinha com ele. Glória a Deus. A terceira, irmãos, o terceiro confronto de Elias, aí sim, foi com Jezabel, a sacerdotisa de Baal. Foi outro confronto com a sacerdotisa de Baal, Jezabel, uma das mulheres mais terríveis da Bíblia. Como já falei, ela administrava indiretamente o reino de Israel, se apoderando dos privilégios do que era cabível ao rei. Ela era maligna, ela era uma pessoa destrutiva. Ela era uma pessoa, irmãos, que carregava a essência do maligno. No dia que Deus julgou ela, e julgou mesmo, não foi? Através da palavra de Elias: assim diz o Senhor: não haverá sepultamento para ti, mas os cães comerão a tua carne no lugar aonde foi derramado o sangue de Nabote. Foi profecia de Elias. E Deus cumpriu através, na continuação do ministério já com Eliseu, quando Eliseu consagra Jeú. E Jeú foi o terrível, aquele homem. E quando ele chegou no palácio de Jezabel, que ela viu, e o povo gritando, né? O povo gritando que Jeú reina, Jeú reina. Aí ela foi para dentro do quarto, se pintou, se maquiou, pintou os olhos, diz a Bíblia, pintou a boca, se arrumou todinha. Ela era tão soberba, ela era tão exaltada, aleluia, que ela se pintou todinha, sabendo que Jeú vinha e era o rei consagrado ao Senhor. Ela perdeu o trono, né? E ela ainda soltou a afronta a Jeú: és tu o usurpador do trono do teu Senhor? Jeú olhou para cima, tinha 2 servos, disse: quem de vocês tem coragem? Os servos com medo de Jeú. Jeú era terrível, quem passava na frente dele ele matava. Jeú disse: se tiver coragem, joga ela daí, porque se não jogasse ia ser jogado, né? Ele disse: se eu subir aí eu jogo tudinho. Os servos pegaram ela e jogaram ela da janela em cima para baixo. Passado alguns minutos, Jeú virou as costas e disse: vai lá atrás daquela infeliz, que ela é filha de rei,
pega lá o corpo dela para enterrar. Aí quando os servos vieram que olharam, não tinha, só tinha osso. Disse Jeú: os cães comeram a carne dela, conforme a palavra dita na boca do profeta Elias. Eita, aleluia, sacerdotisa do mal. Foi uma das razões de Deus não permitir Elias morrer. Porque Elias até pediu: Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que meus pais, já mataram os teus profetas, eu fiquei sozinho, ninguém quer ouvir a minha voz. Deus disse: nada disso. Se você morrer, Jezabel vai fazer uma festa, vai ter 3 dias de feriado para comemorar a tua morte. Deus não aceitou a morte de Elias, irmãos, por um simples motivo: para Jezabel não festejar. Entenderam agora? Porque foi que Elias foi arrebatado? Disse: não, ninguém aqui vai ver teu enterro. Ninguém aqui vai dizer: Elias morreu, graças a Deus que morreu, nos livramos dele, graças. Não. Todo mundo vai dizer: o carro de fogo passou aqui e levou Elias. Olha, o carro que leva atrás. E ficou sempre aquela expectativa: o carro que leva traz. Tanto é que quando João Batista veio, até o próprio Jesus foi chamado de Elias também. És tu Elias, né? Porque ele tinha essa coisa: o carro levou, mas o carro pode trazer de volta. Então Jezabel viveu com esse tormento na cabeça: qualquer hora esse homem aparece de novo, qualquer hora esse homem volta. Deus criou isso para não dar gosto a Jezabel de festejar a derrota de Elias, porque Elias era uma representação da autoridade de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, Elias confronta o poder espiritual, o poder político e o poder sacerdotal daquele tempo. Glória a Deus. Irmãos, e a coisa mais excelente, né, para a gente concluir, que a gente vai ver em Elias, é a dimensão da presença de Deus com ele. A presença de Deus com Elias. Porque, irmãos, em tempos de crise, quando o pecado superabunda, ou quando o pecado abunda, Deus superabunda a graça. A graça, diga comigo, a graça será sempre maior do que o pecado. Então, quanto pior for a geração, Deus sempre vai ter alguém com muito mais graça. Vai ter sempre mais graça, porque Deus sempre será glorificado. Aleluia. E Elias era alguém que estava tão dominado pelo Senhor, tão dominado pelo céu. Ele vivia na presença de Deus. Ele disse a Acabe quando ele apareceu: o Deus dos céus, em cuja presença estou. Em cuja presença estou. Os soldados subiam lá no monte para dizer: homem de Deus, desce conosco que Acabe quer te ver. Ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Chegou outro e disse: homem de Deus, desce comigo. Ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Humilde, queimou tudo. Até que veio um humilde se arrastejando lá, disse: homem de Deus, tem misericórdia de mim e dos meus filhos. Tem misericórdia, se contigo eu descerei. Elias tinha a presença de Deus do lado dele. A Bíblia registra, irmãos, que é algo até sobrenatural, né? Sobrenatural, quando ele anunciou que a chuva ia encher o vale, encher todos os espaços do vale. Avisa a Acabe que ele corra, porque se ele não correr, ele vai ser inundado com as águas que estão vindo aí, sem chuva. Não vai ver, não tem vento, não tem tempestade, mas vai vir tanta água, que vai encher esse vale. Tudo que tem aqui vai ser inundado. Aí Acabe subiu na carruagem e saiu a toda velocidade. Mas o interessante do texto, irmãos, aleluia, é que a palavra de Deus diz no capítulo 18, verso 46: e a mão do Senhor estava sobre Elias, e ele cingiu o seu lombo e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Você sabe o que aqui esse texto está dizendo? Acabe subiu na carruagem e a toda velocidade,
para fugir da chuva. Só que o Espírito de Deus veio sobre Elias, a mão do Senhor veio sobre Elias, que ele correu e foi na frente de Acabe e esperou Acabe quando Acabe chegou. Você sabe o que é isso, irmão? Ele passou por Acabe na carruagem, que Acabe nem viu. Quando Acabe chegou, ele já estava em pé lá. Ele assombrava todo mundo, porque a presença de Deus com ele era terrível. Foi por isso que Obadias disse: Senhor, não faz isso comigo, porque quando eu for avisar Acabe, o Senhor vai te tomar daqui e te levar para outro lugar. Deus tomava Elias daqui e aparecia lá. Deus tomava Elias de lá, aparecia para cá. Deus tomava Elias daqui e levava para lá. Aleluia. Quando a fome apertou, Deus abriu o ribeiro de Querite. Em tempo de seca não tem água, mas o ribeiro de Querite tinha água. Como é que explica isso? Estava tudo fechado, não tinha chuva, não tinha orvalho. E os irmãos sabem que para um rio correr tem que ter uma nascente produtiva correndo. Mas no caso de Elias, o ribeiro tinha água só onde Elias estava. E os corvos traziam comida. Quando o ribeiro secou e não tinha corvo, Deus preparou uma viúva pobre que não tinha o que comer para alimentar Elias. Dá para explicar isso? Quando Elias foge para ir à presença de Deus naquele momento de crise, ele quase desmaia de sono, de fraqueza no caminho. Aí aparece um anjo do Senhor que traz pão para ele. Ele come o pão do céu celestial. Ele comeu o pão e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias até chegar no monte de Deus. Veja que homem é esse, irmão. Aleluia. O homem que vivia cercado por Deus e pela operação celestial, pela obra de Deus, pela operação do céu. Quantos creem que Jesus ainda faz isso? Aleluia! Quantos creem que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Vamos ficar em pé? Fica em pé um pouquinho, fica em pé. Aleluia.